Quando nós lemos a história sobre José do Egito, o que aconteceu com ele? Primeiro, Deus deu a ele uma visão, e Deus mostrou a ele tudo o que queria fazer através da sua vida, que Deus ia exaltá-lo, que ele estaria por cabeça, enfim, deu a ele o entendimento de tudo. E ele então compartilhou com seus irmãos, e os seus irmãos, com inveja de José, e não aceitando que ele viesse a reinar sobre eles, eles pegaram José e lançaram José dentro de uma cisterna, de um buraco, mas ele não morreu, permaneceu vivo. Eles então decidiram pegar José e vender José para o Egito como escravo. Lá no Egito, ele foi trabalhar para um egípcio. Na casa do egípcio ele estava indo bem, estava sendo bem sucedido, mas a mulher desse egípcio quis ter um caso com José, ele não aceitou, então ela criou uma situação, ela inventou uma mentira, e ele foi lançado na prisão. Lá na prisão, ele ajudou um dos seus companheiros de cela, e quando esse companheiro de cela saiu, ele disse: olha, lembra-te de mim quando você estiver lá junto de Faraó. Que nada, lembrou coisa nenhuma, e ele ficou na prisão, até o dia em que Deus o buscou, o exaltou, e o colocou sobre governador na terra do Egito. Mais tarde, veio a miséria sobre a terra, e apenas o Egito tinha comida. Então os irmãos de José desceram para o Egito para buscar comida. E quem os recebeu no Egito? José. José os recebeu. A princípio eles não sabiam quem era José. José reconheceu seus irmãos, e por fim, então, José os ajudou e, enfim, fez o que tinha que ser feito. Por que eu estou explicando isso para você? Para você entender o que aconteceu na vida de José após tudo que ele viveu. O primeiro ponto que nós entendemos é que quando Deus deu a ele a visão do que ia fazer, Deus não explicou para José como que ele iria fazer, ou como que isso iria acontecer. Deus não disse assim: olha, eu estou te dando essa visão, você vai ser grande, você vai reinar, você vai ser cabeça, você vai fazer a diferença, mas antes de você chegar lá, primeiro você vai ser jogado dentro de um poço, depois você vai ser vendido como escravo, depois você vai ser acusado injustamente, depois você vai ser preso, depois você vai ser humilhado, rejeitado, depois de tudo isso, eu vou te abençoar. Deus não explicou isso para ele. E esse é o maior problema do ser humano. Porque nós queremos a bênção, todos nós queremos a bênção de Deus, mas nós não queremos ser humilhados, nós não queremos ser injustiçados, nós não queremos passar por situações que nós não aceitamos. Imagine você, se Deus falasse assim: olha, eu vou abençoar você, você não quer fazer a diferença? Todos aqui querem fazer a diferença. Você vai fazer a diferença nessa vida, você vai fazer a diferença, e através da sua vida o meu nome será glorificado. Mas antes de eu dar a você o que você quer, primeiro você vai ficar 1 ano sendo humilhado, depois você vai ficar mais 1 ano sendo rejeitado, depois você vai passar por acusações mentirosas, depois as pessoas vão rejeitar você, e no final eu vou lhe abençoar. Só de ouvir isso tem gente que já pula fora. Porque nós queremos a bênção de Deus, mas não queremos enfrentar absolutamente nada. Nós queremos a vitória, mas não queremos passar por situações que muitas vezes nós temos que passar para alcançarmos as nossas vitórias.
Consegue entender, sim ou não? Deus apenas falou com José: você vai arrebentar, você vai ser grande, você vai dominar sobre tudo. Mas antes dele dominar sobre tudo, ele teve vários altos e baixos na vida. Vários altos e baixos na vida. Mas a maior lição que nós tiramos de tudo isso, que eu quero ler para você, é o versículo 51 do capítulo 41 de Gênesis. Quando José, ele teve o seu primeiro filho no Egito, depois de tudo, depois que ele já havia encontrado os seus irmãos, ele já havia ajudado os seus irmãos, ele já havia dado apoio à sua família. Quando nasceu o primeiro filho de José, a Bíblia diz: José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Olha só, o primeiro filho, ele colocou o nome de Manassés, significava o seguinte: Deus me fez esquecer tudo que eu sofri na mão dos meus irmãos. Deus me fez esquecer tudo que eu passei de ruim no meu passado. Deus me fez esquecer todas as injustiças que eu sofri. Deus me fez esquecer todos os altos e baixos que eu tive na vida. Deus me fez esquecer todos os momentos difíceis que eu passei. O que é esquecer? Eu esqueço. Fala aí do seu passado. Eu não lembro mais, deixa eu tentar lembrar aqui. Não é esse tipo de esquecimento. A pessoa se lembra das lutas que viveu, a pessoa se lembra dos momentos difíceis que ela enfrentou, mas ela superou o seu passado. Então, esse esquecer não é se esquecer de não se lembrar mais, é se esquecer de superar. Ela superou o seu passado, ela superou os seus momentos difíceis, ela superou as lutas que viveu, ela superou as injustiças que viveu, ela não guarda mágoa de ninguém. Imagine se José guardasse mágoa dos seus irmãos. Agora vocês vêm a mim pedir ajuda, agora vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês. Vocês vão pagar até a última moeda que vocês fizeram contra mim. Mas ele estava resolvido com o seu passado. Ele não estava preso aos sentimentos ruins. Ele não estava preso às coisas ruins que haviam acontecido na sua vida. Você conversa com a pessoa e a pessoa diz assim: olha, eu já passei por isso, eu já passei por aquilo, eu fui humilhado, eu fui rejeitado, o meu patrão me mandou embora, uma pessoa fez calúnia de mim, eu perdi aqui, eu perdi ali, a minha vida é assim, a minha vida é desse jeito, eu tenho problema aqui, eu tenho problema ali. Parece que a pessoa nunca teve momentos bons na vida, parece que ela só teve momentos ruins. E qual de nós aqui, desde o dia que você nasceu até hoje, que todos os seus dias foram ruins? Eu duvido. Você teve dias bons, você já viveu momentos bons, todos nós já tivemos momentos bons na vida, mas o ser humano fica preso só aos momentos ruins. O ser humano fica preso só às coisas ruins que acontecem, ou às coisas ruins que aconteceram. Um dia você foi humilhado, mas depois você foi exaltado. Mas um dia levantaram uma calúnia contra você, mas depois foi visto que tudo era mentira. Mas um dia você passou por um momento difícil, mas você superou. O ser humano, ele fica preso às coisas do passado, ele fica aprisionado aos sentimentos ruins, ele fica aprisionado às perdas que ele teve, ele fica aprisionado às situações que ele viveu no seu passado. José estava resolvido, ele entendeu
que os seus altos e baixos na vida, ele entendeu que as suas injustiças, humilhações que ele passou, estava tudo no controle de Deus. Deus estava por detrás dessa situação. Deus estava cuidando de tudo. Deus estava no controle de tudo. Os olhos de Deus estavam sobre ele todo momento. Então, quando nasceu o seu primeiro filho, ele pôs o nome de Manassés, que significa: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Não tenho mais problema com meu pai, não tenho problema com meus irmãos, não tenho problema com eles, não tenho raiva deles, não tenho mágoa deles. Está resolvido, eu superei isso, graças a Deus hoje eu estou bem. Mas você vê pessoas que têm essa dificuldade, ela está sempre remoendo as coisas que aconteceram na vida dela. Passa o tempo que for, 5 anos, 10 anos, 20 anos, ela está presa àquilo ali. Ela está presa àquele sentimento ruim. As coisas boas acontecem na vida dela, mas ela não consegue enxergar as coisas boas, porque ela está presa às coisas ruins. Ele teve um segundo filho. A Bíblia diz: ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. O segundo filho, ele pôs o nome de Efraim, dizendo o seguinte: na terra que eu gemi, na terra que eu fui humilhado, na terra que eu fui injustiçado, na terra que pisaram em mim, na terra que me botaram de lado, na terra que eu fui envergonhado, foi a terra que eu prosperei. Você não consegue prosperar, seja materialmente, seja espiritualmente, se você não ficar conhecido. Ninguém prospera no anônimo. Então as suas lutas, os seus altos e baixos, as suas aflições, as suas dores, as suas vergonhas, as suas humilhações, constroem a sua história. Constrói a sua história. Você quer que tudo corra bem no anonimato? Não funciona. Não funciona. Todo mundo conheceu os altos e baixos de José. Todo mundo sabia dos altos e baixos de José. Todo mundo sabia da vergonha de José. Mas foi lá que ele foi exaltado. Foi lá, na terra da aflição, que Deus o abençoou. Amém, pessoal? Então você pode estar nessa fase, você pode estar nessa fase difícil, você pode estar nessa fase de humilhação, nessa fase de rejeição, nessa fase de injustiça. Você pode estar passando por uma situação injustamente, foi acusado injustamente, você falou a verdade, mas todos acreditaram na mentira. Isso faz parte da sua história. Amanhã, quando todos verem você subir, quando todos verem o seu sucesso, você não apareceu do nada, você não apareceu do anonimato. Todos sabem da sua história, todos sabem das suas dores, todos sabem das suas lágrimas. Isso faz parte da sua história. Então José disse: meu segundo filho vai se chamar Efraim, porque o Senhor, não foi ele, não foi a força do seu braço, não foi a sua inteligência, não foi a sua capacidade, não. Ele disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Você está gemendo? Você está passando por momentos difíceis? Você está sendo afligido? É aí que você vai vencer. É daí que vai vir as suas maiores bênçãos. Amém, pessoal? É dessa situação, é desse momento difícil, é dessa situação que você está vivendo,
que vai nascer as maiores bênçãos na sua vida. Porque os momentos difíceis, as aflições, as lutas, aquilo que nós atravessamos e vivemos, é para gerar na vida da pessoa e construir a história dela e gerar a bênção que ela quer. A vida de perseverança, de fé. Então hoje nós podemos citar a José porque ele teve um histórico de bênção. Ele teve momentos difíceis, teve. Ele teve momentos de humilhações, teve. Ele teve altos e baixos, teve. Ele ganhou algumas vezes, ganhou. Ele perdeu algumas vezes, perdeu. Mas no final, ele chegou onde ele queria chegar e alcançou o que ele queria alcançar. Ponto final. Então uma pessoa que não tem histórico na vida, ela não tem altos e baixos, é só sucesso. Começou do nada e só sucesso. Qual o histórico dela? Que experiência ela tem para compartilhar com os outros? Que experiência ela tem? É isso que acontece muitas vezes, porque a pessoa, ela só prova do sucesso, e quando ela sofre uma perda repentina, ou quando ela enfrenta um vento contrário, ou quando ela passa por uma situação inesperada, ela se abala na fé, ela se abala emocionalmente, ela se abala psicologicamente, ela fica abalada. Por quê? Porque ela não tem experiência de altos e baixos na vida. Ela só tem experiência de altos. Então, quando ela sofre uma baixa, ela se desespera. O apóstolo Paulo disse assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a ser exaltado, como aprendi a estar humilhado. Eu aprendi a estar por cima, como eu aprendi a estar por baixo. Quem quer estar por baixo? Ninguém. Todo mundo quer estar por cima. Só que a pessoa que aprende a viver em cima e viver embaixo, ela tem muito mais estrutura espiritual do que aquela que só quer viver por cima. Então ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tanto sei estar exaltado, como eu sei estar humilhado. Aprendi a viver contente. Então a pessoa só está contente, ela só fica contente se tudo estiver saindo como ela quer que saia. Ela só fica contente se estiver ganhando dinheiro. Ela só fica contente se estiver prosperando. Ela só fica contente se está fechando grandes negócios. Ela só fica contente se as coisas estão indo bem para ela. Se as coisas pararem de bem, ela já muda. A pessoa que tem estrutura espiritual, ela fica contente quando as coisas estão indo bem, e ela permanece na fé e confiando em Deus quando as coisas não estão indo bem, porque ela sabe que faz parte da vitória dela. O Senhor Jesus é um símbolo da nossa vitória. É ou não é verdade? Jesus é o símbolo da nossa vitória. Mas veja os altos e baixos que ele teve. Foi humilhado, foi desprezado, foi chicoteado, foi rejeitado, mas triunfou. Não, Jesus teve entre nós só vitória. Só vitória, Jesus. Jesus nunca enfrentou um problema. Jesus nunca sofreu uma pressão. Jesus nunca enfrentou um momento difícil. Você pode ler a Bíblia que você não vai achar uma vez que Jesus enfrentou um momento difícil. Isso não é verdade. Jesus chorou diante de Jerusalém. Jesus, de ver a situação das pessoas, você vê os momentos de tristeza que Jesus teve. Jesus estava no Getsemane. A Bíblia Sagrada diz que Jesus estava profundamente triste até a morte. Você sabe o que é profundamente triste? É uma tristeza além do normal. Profundamente triste.
quando o seu coração está aos pedaços, você está arrebentado por dentro, assim ele ficou. Mas triunfou. Então, o entendimento espiritual é que, para nascer Efraim, primeiro tem que nascer Manassés. Ou seja, primeiro você tem que se desprender das coisas do passado, se desprender de coisas que não deram certo no passado, se desprender dos sentimentos ruins que você adquiriu no passado, se desprender de situações que você viveu no passado, que até hoje machucam você, se desprender do passado. Então primeiro nasce Manassés, nasceu Manassés, então vai nascer Efraim, ou seja, você vai ser próspero na terra da sua aflição, aonde você chorou, aonde você gemeu, aonde você foi humilhado, é aonde Deus vai te honrar e te abençoar. Amém, pessoal? É isso que está na palavra. Não tem como nascer Efraim se primeiro não nascer Manassés. Enquanto se estiver preso às coisas ruins que já aconteceram na vida da pessoa, então ela não vai ver Efraim nascer. Ela precisa resolver isso, e é a oração que nós vamos fazer agora. E o Espírito Santo é o que faz essa obra, o Espírito Santo é o que fortalece, o Espírito Santo é o que põe as coisas no lugar, na sua vida. Então você, a partir de hoje, desse momento, você vai enxergar os altos e baixos da sua vida, não como derrota, não como fracasso, mas como parte da sua vitória. Amém, pessoal? Ou não é? Sim ou não? Parte da sua vitória. A pessoa diz, mas eu estou passando um momento difícil. Cristão não pode ser derrotado, cristão não pode ser fracassado. Falei outro dia, vou repetir: existem aparentes derrotas que são vitórias. Existem aparentes derrotas que são vitórias. Existem perdas que são ganhos. Cristão não perde, existem perdas que são ganhos para a nossa vida. Então faz parte da vitória, faz parte do sucesso espiritual. Não digo nem o material, mas o sucesso espiritual. Então, se você quer que Efraim nasça, você quer ser próspero na terra da aflição, tem que nascer Manassés primeiro. Ou seja, você tem que resolver o seu passado. Você tem que se desprender das coisas que aconteceram, quem te humilhou, quem te magoou, você já teve, foi rico, foi pobre, você já teve muito, hoje você tem pouco, não tem mais nada, pessoas puxaram o seu tapete, pessoas te apunhalaram pelas costas, pessoas fizeram isso, fizeram aquilo, esqueça isso, se desprenda disso, para você ser próspero sobre a promessa de Deus. Amém, pessoal? Lembre-se que José estava resolvido com os seus irmãos. Fique em pé, por favor, no seu lugar. Assim como, veja só, assim como Deus honrou e abençoou a José, Ele vai honrar e abençoar você também. Mas agora, nessa oração, você vai pedir a Ele: meu Senhor, me livra, me liberta do meu passado. Eu quero ver, eu quero ser próspero, eu quero ser grande, não importa quem errou ou quem acertou, passado é passado. Amém, pessoal? Passado é passado. Eu li uma frase super interessante, de um senhor, ele disse assim: 70% das nossas preocupações, falando sobre ele, 86 anos, ele falou: olha, 70% das preocupações que eu tive a vida inteira nunca aconteceram. Você vê como a gente se preocupa demais com coisas que nunca vão acontecer. A pessoa perde noite de sono, não come direito, não dorme direito, por algo que nunca vai acontecer, mas você fica preocupado que vai.
70%, ele disse, das minhas preocupações que eu tive ao longo da minha vida, que poderia acontecer de ruim comigo, nunca aconteceram. Nunca aconteceram. Então você vai colocar a sua vida nas mãos de Deus. Você vai ter lutas, vai vir problemas, vai. Você hoje está numa fase boa, graças a Deus. Você quer vencer? Quero. Virão momentos difíceis, virão momentos bons também, é uma verdade. Momentos difíceis e momentos bons, tudo isso constrói a sua vitória. Então, eu não seria honesto com você se eu falasse assim, pessoal, vocês só vão ter vitórias. É um discurso bom, mas mentiroso. É um discurso mentiroso. Porque nós só não temos vitórias, nós temos o quê? Nós temos lutas, nós temos dificuldades. Você vai enfrentar muitos momentos difíceis na vida ainda. E eu também, todos nós. Mas também nós vamos passar muitos momentos bons na vida. Sim ou não? Resumindo, tudo faz parte do quê? Da nossa vitória.